Sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela participação. Inicialmente agradecer à Ataque Audio System pela oportunidade, pelo convite. Também agradecer a Studio Center pela colaboração, pela parceria em estar nesse projeto conosco para levar a informação a todos vocês. Agradecer o empenho deles, a dedicação e a credibilidade nesse trabalho, tá bom? Então muito obrigado a todos e vamos lá. O começo, normalmente, quando você vai fazer uma sonorização, vocês que trabalham em loja, visitam lojistas, muitos técnicos que já trabalham com áudio, essas são as perguntas mais comuns que nós observamos quando se tem a possibilidade de se iniciar um projeto de sonorização. Então a pessoa chega na loja, primeira pergunta que vem é quantos watts essa caixa dá, qual que é a potência que essa caixa suporta, depois é o preço, querem saber se a caixa é ativa ou passiva, e normalmente uma afirmação de que Line Array é melhor do que caixa Point Source. Então isso daqui é um apanhado junto aos lojistas, também a própria Studio Center é uma loja que vivencia isso no seu dia a dia. Quando o cliente chega até a loja, ele busca por essas informações. Então isso é um começo comum em todo o Brasil, mas o que nós queremos colocar é uma outra visão, uma outra forma de enxergar um projeto de sonorização. A primeira informação importante que nós temos que levantar é conhecer a arquitetura e a acústica do ambiente. Por que isso? Porque isso vai influenciar diretamente num projeto de sonorização. Muitas pessoas acham que comprar a caixa acústica A, B, C vai resolver o problema de acústica, vai tirar eco de igreja, vai tirar reverberação. Isso não existe. O ambiente ele tem uma característica acústica, isso é uma assinatura do ambiente, e a arquitetura, ela define o layout, o formato, a inclinação de paredes, materiais que vão compor esse ambiente, se vai ser de alvenaria, se vai ser vidro, se vai ser madeira, que tipo de material vão compor esse ambiente e a forma desse ambiente. E isso vai mexer diretamente na acústica e no resultado da sonorização. Então, o primeiro passo para um ambiente que vai receber amplificação deveria ser a acústica. Pessoas que administram igrejas, são as pessoas que administram teatros, auditórios, salas de eventos, salas para palestras, um barzinho, uma boate, qualquer lugar que precise de amplificação, a acústica deveria ser um ponto extremamente importante, se não o primeiro ponto, porque é dali que vai nascer a possibilidade de um resultado melhor ou pior do que vai acontecer ali dentro em termos de sonorização. Então, é extremamente importante nós considerarmos a acústica como sendo o ponto mais importante de um início de um projeto. Depois, nós precisamos entender como é a fonte do programa. Eu vou fazer um show de rock and roll, vai ser um culto numa igreja evangélica, vai ser uma missa. Dentro da igreja evangélica, qual é a denominação? Porque nós sabemos que tem algumas igrejas que tem pouquíssima música, outras já tem um louvor mais pesado, tem heavy metal também, tem ambientes que você vai precisar de fazer uma palestra. Uma igreja que vai ter um piano e voz, mas a voz tem uma pressão sonora altíssima. Essa voz vai preencher o ambiente todo com muita pressão, com muita variação dinâmica. Então é muito importante nós sabermos qual é a pressão sonora, o SPL médio linear, que nós vamos querer nesse ambiente. Porque se eu for fazer uma palestra, muito provavelmente eu trabalhar ali com 80 dB, 75, 78 dB de média para todo o ambiente, eu vou ter um som extremamente agradável, muito bom. Obviamente, se esse ambiente tiver o primeiro item cuidado, que é a acústica. Porque se o ambiente não tiver um cuidado com a acústica, esta palestra pode se transformar num caos dentro do ambiente e ninguém entender nada do que foi dito. Então vamos considerar que a acústica foi cuidada, porque ela é o primeiro item da nossa lista, e aí nós temos uma fonte de programa. Se eu for fazer uma palestra, um nível de pressão que eu preciso. Se eu for fazer um show de rock ou um culto com uma banda de louvor mais pesado, vou precisar de um outro tipo de sistema de som. Se eu for fazer, por exemplo, um evento num estádio de futebol, eu posso me questionar quantos subgraves eu preciso levar para esse estádio. Eu vou levar 8 subgraves com 2 alto-falantes de 18 polegadas cada, eu vou levar 4, vou levar 16, talvez para o estádio 24 seria uma boa quantidade. Sim, mas nesse estádio vai acontecer uma palestra, vai ter apenas voz, nem CD, não vou tocar nem nada, é só palestra. Então não preciso levar subgrave. Esse espectro de frequências para uma palestra num estádio não demanda subgrave. Mas se eu for fazer uma palestra numa sala de reuniões pequena, uma sala de encontros, um pequeno salão, para fazer palestra eu vou precisar de subgrave? Depende.
Se esta palestra for uma palestra motivacional e eu tiver que soltar durante o dia alguns vídeos institucionais, preciso de muito subgrave. Para quê? Para poder dar a sensação de massa sonora e envolver os vendedores, porque eu quero que os vendedores fiquem loucos para vender. Eu quero que eles se sintam muito, muito, muito energizados com aquela palestra. Então, se eu colocar uma caixinha com um falantinho pequenininho, que é ótima para a voz, mas que não vai trazer nenhuma energia para aquela palestra motivacional, o som vai ficar frouxo e não vai alcançar o objetivo. Então, observem, eu posso precisar de muitas caixas de grave ou de nenhuma. O fato de ser um culto, eu posso precisar de muitas caixas ou poucas caixas. O fato de ser um show de rock, em um determinado ambiente, vai me pedir uma quantidade de subs em relação às caixas de altas totalmente diferente desse mesmo show de rock num ambiente muito grande. Então eu observo que a minha escolha para o sistema não está somente direcionada ao ambiente, à arquitetura. Depende do programa que eu vou aplicar nesse sistema. Então eu posso ter um programa que vai me exigir um amplo espectro de frequências, mas baixo SPL. Ou um amplo espectro de frequências com muito SPL, ou um espectro mais estreito com muito SPL, um espectro estreito com pouco SPL. Então, o programa tem um peso enorme na escolha do sistema. Se o ambiente vai ser multiuso, eu preciso montar um sistema com um amplo espectro de frequências, alto nível de pressão sonora para atender a toda a demanda, o que é diferente de um sistema de aviso, por exemplo, de chamadas. Para cada ambiente e cada programa, um sistema diferente. Não tem uma receitinha de bolo que vai atender todo tipo de evento, a não ser que você exagere, porque aí atende tudo. Uma outra variação muito importante é a cobertura de cada caixa acústica que você está utilizando nesse projeto. Se o ambiente precisa de uma caixa acústica com 120 graus de cobertura horizontal e você usa uma caixa que tem 70 graus, pessoas vão ficar sem cobertura. Ah, Dani, mas então eu posso usar mais caixas? Pode não, você tem que usar mais caixas para aumentar a cobertura, porque uma única caixa não vai cobrir o que você precisa. O ambiente, ele é quem determina a quantidade de caixas a partir da especificação de cada caixa. Então eu tenho que considerar numa caixa acústica a sua pressão sonora, o seu espectro de frequências, sua resposta de fase e a cobertura horizontal e vertical para eu saber se esta caixa ou um conjunto destas caixas vai atender ou não aquele objetivo daquela sonorização daquele ambiente. Observe o tanto de variáveis que nós temos antes de eu perguntar quantos watts uma caixa dá, que não é a pergunta mais importante. Ela pode ser relevante, mas vai ser o 10º item da nossa lista. Não é a parte mais importante, mesmo porque nós não escutamos potência. O que o ser humano escuta é pressão sonora. Se eu conseguir a pressão sonora que eu quero com pouca potência, isso é muito inteligente, porque eu vou gastar menos energia elétrica, vou gastar menos amplificação, menos cabeamento, menos peso, menos tamanho e vou chegar no objetivo. É da mesma forma que acontece com um carro. Você quer um carro com alta eficiência, muitos quilômetros com poucos litros de gasolina, que ele seja capaz de andar em altas velocidades com baixíssimo consumo. É tudo o que nós queremos do nosso projeto. E uma outra coisa extremamente importante é o benefício-custo, o que muitas pessoas chamam de custo-benefício. Custo-benefício, às vezes, é um produto mais barato. Eu chamo de benefício-custo porque, às vezes, nós fazemos um desenho de um sistema de sonorização e existe um mínimo para que a coisa funcione. Não adianta você querer abaixar o preço além disso, porque você vai mexer no resultado. Para manter a qualidade, para você manter o benefício da sonorização, existe um custo mínimo. Você pode sair daqui para cima. Então não adianta eu comprar uma caixa acústica barata. Eu preciso comprar a caixa acústica mais barata, mas que atenda a minha necessidade. Isso é diferente, porque às vezes eu comprar uma caixa de R$2.000, ela é barata, mas ela não resolve o meu problema. Talvez não precise da caixa de R$50.000, talvez uma caixa de 10.000 me resolva. O que é mais importante para mim é saber a minha necessidade. A partir da necessidade, eu vou chegar na faixa de preço em que os produtos similares podem me atender. Não adianta eu querer comprar uma caixa mais barata, porque aí eu vou ter problemas. Então é muito importante considerar o ambiente, a fonte de programa, a cobertura das caixas que nós iremos usar, o seu espectro de frequências, e depois chegarmos também no que chama de budget, né? Quer dizer, qual é o orçamento que eu tenho para esse projeto. Muitas das vezes eu faço o projeto e o cliente não tem a verba disponível para poder comprar o projeto e executar ele todo. Eu acho muito mais interessante, no lugar de nós cairmos o custo para cabermos no bolso do cliente, fazemos um projeto bem enxuto,
bem objetivo, que atenda a demanda do cliente e que ele, às vezes, não tendo a verba, ele vai comprar isso em etapas. E nós, como projetistas, orientamos o cliente das etapas que ele vai seguir. Se ele fala, olha, o projeto ficou em R$300 mil e eu só tenho 120. Ok, então nós precisamos fazer a primeira parte, a infraestrutura. Esse equipamento é o mínimo que você precisa para começar a trabalhar, mas você já sabe o que vai ter que investir ao longo do tempo. 300 mil, obviamente, é um número hipotético, poderia ser 30 mil, 10 mil, 3 milhões, depende do projeto. Se você sabe o que você precisa investir, você tem uma lista, um quantitativo, tem todo um projeto, tudo desenhado, você sabe, olha, eu vou investir R$1.000 por mês. E no final de 3 anos o meu projeto está pronto. Porque não adianta ter um projeto de 80 mil e falar eu só tenho 10 mil, porque você vai comprar 10 mil, não vai atender, vai jogar 10 mil fora. E de 10 mil em 10 mil, você vai gastar mais do que os 80 para resolver o problema. Muito importante nós termos essa consciência do que é que o cliente deseja, o que é que o cliente precisa e até onde dá para o cliente ir. Não adianta você prometer para ele um resultado maravilhoso se aquela verba não é capaz de sustentar isso. Toda vez que as pessoas forem fazer projetos, você for fazer a compra, porque você pode ser uma pessoa que não faz o projeto, mas às vezes você está no departamento de compras e às vezes você quer brigar pelo preço, mas não está focado no resultado. Muito importante ficar atento para que se tenha o melhor benefício-custo dentro de cada projeto. O que nós buscamos num projeto, o objetivo? Linearidade na resposta em frequência. Eu não quero que o pessoal que está sentado no meio lá da nave da igreja ouça um absurdo de graves e as pessoas que estão nas laterais não escutem grave nenhum. Não quero que quem está aqui na frente ouça muito agudo e quem está lá no fundo só ouça médio. Não, o que nós queremos é levar a mesma sensação sonora, a mesma experiência para todas as pessoas. Se eu tenho um sistema que tem uma resposta em frequência, que isto seja para todo mundo. Queremos uma linearidade também na distribuição da energia, da pressão sonora. Não quero aquele som extremamente alto na frente e lá no fundo baixo. A não ser que você vá fazer um projeto, por exemplo, de uma boate em que o cliente te peça para que na pista seja uma coisa absurdamente alta, fora da pista, no camarote, nas mesas, que é uma coisa mais baixa que as pessoas possam conversar. Aí existe uma concentração de energia num determinado espaço de todo o ambiente, mas isso está dentro do objetivo. O cliente passou o objetivo, então é assim que nós vamos trabalhar. Quando nós vamos fazer isso num local como uma igreja, um teatro, um auditório, eu gostaria de levar a mesma experiência sonora para todo mundo. Que todos ouvissem dentro de uma certa faixa, de uma certa variação aceitável de pressão sonora e uma certa variação aceitável da resposta em frequência. E, obviamente, se nós formos falar de auditório, igreja, de teatro, estamos falando, na maioria das vezes, de voz. Extremamente importante a inteligibilidade. Precisamos de um sistema claro, que as pessoas entendam aquilo que está sendo dito. Porque é terrível, e não é raro, nós entrarmos numa igreja, para poder assistirmos um culto, uma missa, uma celebração, e o padre, o pastor está lá celebrando, e você no final fala, bom, o que foi que ele falou hoje aí? Ah, não sei não. Eu só ouvi reverberação e ruído, e criança gritando, tá, mas som mesmo eu não ouvi não. Qual é o objetivo de um ambiente como esse? No caso de uma igreja, é levar a palavra. Num teatro, você vai levar um espetáculo. Na casa de show, você quer levar a música para as pessoas. Então, se você não consegue essa extensão no espectro de frequências, na pressão sonora, com toda a variação dinâmica que aquele tipo de programa te pede, e no caso de voz, você não ter inteligibilidade, os objetivos não estão sendo alcançados. Eu acho que a voz é o ponto mais importante que deveria ser cuidado numa igreja. Mas, Dênio, o louvor não é importante? Sim, ele é importante. Tudo é importante. Mas, se eu estiver numa igreja, que eu vou lá buscar uma palavra, e eu não entendo aquilo que está sendo dito, o meu objetivo, enquanto fiel, não foi alcançado. Preciso ter, neste ambiente, um mínimo de inteligibilidade. Hoje, facilmente medida, tem equipamentos de medição, e, obviamente, tudo isso que eu estou dizendo vai bater na porta da acústica, vai bater na porta de um projeto de áudio. Sempre andando de mãos dadas. Então, achar que você vai fazer uma acústica ruim e vai resolver com o som, não tem jeito. Se tiver um som ruim e achar que a acústica vai melhorar, não. A acústica vai mostrar os defeitos do sistema. Quanto melhor for a acústica da sala, menos a sala interfere na sonorização. É como se você estivesse fazendo um evento ao ar livre. O som vai e não volta. Não tem interferência do ambiente naquela sonorização. Mas, quando nós estamos falando de ter uma acústica igual ao ar livre, obviamente, as vantagens do ambiente fechado é que você não vai ter o ruído do trânsito, você não vai ter o ruído de carro de som passando na rua. Você está num ambiente que ele é muito mais silencioso e que, do ponto de vista de reflexão, de onde
onda estacionária, de cancelamentos, por reflexões. Ele foi muito bem tratado e não existe isso. Você tem as vantagens do ambiente aberto e as vantagens de um ambiente fechado. E, obviamente, é uma briga que nós temos que é comum, com todo o respeito, eu já estou até pedindo perdão antecipado, com os nossos arquitetos e decoradores, porque tudo aquilo que é ruim para o som é lindo, é maravilhoso. Eu estou falando de vidro, de aço inox, estou falando de gesso liso, estou falando de granito, de mármore. É muito comum você ter esses materiais muito bonitos, mas nenhum deles tem uma propriedade de condicionamento acústico. A maioria desses materiais tem uma característica de isolamento acústico. Quando eu falo de granito, ele é muito quilo por metro cúbico. Significa que é um material que vai isolar bem. Por quê? Porque o som vai bater nele e voltar. Voltar para onde? Para dentro do ambiente. Que é uma coisa comum que eu escuto sempre. Dentro eu estou usando gesso acústico. Sim, é mesmo? É que gesso que é? É um drywall. Sim, mas o drywall é uma placa de gesso lisa e você vai colocar várias placas e colocar lã no meio, é para gerar isolamento, não é para gerar condicionamento, porque o som que bateu nessa placa vai voltar para dentro do ambiente. Tem igreja que você chega que é gesso liso, vidro, granito, e aí você faz um culto no domingo, pode chegar na segunda-feira que o culto está lá ainda rolando por causa de tanta reverberação que você tem no ambiente. E aí é um caos. É muito bonito, mas é pouco funcional. Se nós pensarmos isso, por exemplo, num museu, não tem problema nenhum. Um museu, você está caminhando, tem a reverberação do salto alto aqui no piso, uma pessoa fala um pouco mais alto, reverbera, mas um museu é um lugar mais quieto, que a pessoa olha um quadro, olha uma exposição, não tem muito som. Mas quando você fala de uma igreja, em que a coisa que mais se usa numa igreja é o som, por que eu vou usar materiais que vão prejudicar o som? O foco na estética. Principalmente hoje, que nós temos diversos materiais acústicos que são extremamente bonitos e funcionais. Se eu posso ter uma igreja bonita e acusticamente muito bem elaborada, por que não? Por que tem que ser só bonito e tem que ser acusticamente ruim? Por que ela não pode ser bonita e tecnicamente boa? Para atender os dois mundos. Aos poucos nós vamos lutando, brigando aqui com os clientes, com os arquitetos, com os decoradores e trazendo essa turma para cá para a gente explicar que temos soluções, que é possível usar vidro e ser bom, é possível trabalhar com gesso e ficar bom, mas não pode ser da forma que está sendo feito, da forma que a maioria faz. É só para poder chamar a atenção, porque não adianta eu ficar aqui falando de caixa acústica e você falar, nossa, eu comprei a melhor caixa acústica porque o Dani falou que é maravilhosa, eu coloquei na igreja, o som tá uma porcaria. Por quê? Porque essa caixa acústica no ar livre, ela tem um som e no ambiente fechado, dependendo da acústica, ela vai ter outro som que é extremamente natural. A sala interage com a sonoridade de uma fonte qualquer, que seja uma bateria, um contrabaixo ou uma caixa acústica. Porque se você pegar uma bateria acústica, colocar numa igreja, pegar essa bateria acústica e colocar ao ar livre, é totalmente diferente. Por que tem tanto chiqueirinho hoje nas igrejas, aquele aquário que prende os bateristas lá dentro? Porque a acústica é ruim. Às vezes o baterista é bom, às vezes o baterista é educado, ele tem técnica e não agressividade, né? Porque uma coisa é o baterista descontar na bateria, outra coisa é ele ter técnica. Então, você tem bons bateristas, boas baterias, mas o ambiente é tão complicado que é melhor enclausurar o baterista. O problema é o baterista? Nem sempre. Às vezes o problema é a acústica da igreja. Não é o baterista. A solução mais barata é enclausurar o baterista, colocar uma bateria eletrônica, etc. Mas não é a melhor solução musical. Aqui uma dica prática que eu quero passar para vocês é o seguinte. Fiz aqui um exemplo de uma sonorização que precisa de mais de uma caixa acústica. Eu estou usando aqui como exemplo a F112D da linha Verticon, da Attack. Essa caixa possui um alto-falante de 12 polegadas e um driver, e é uma caixa de 2 vias, auto-amplificada, processada. Uma caixa acústica que tem um elevado nível de pressão sonora, ela tem uma capacidade de entregar uma alta pressão sonora. E aqui eu fiz uma simulação, uma predição num ambiente, onde foi necessário utilizar uma caixa de reforço. Tem uma caixa acústica que está apontando para a parte do meio para o final da sala, e aí eu tive que colocar uma segunda caixa embaixo apontando aqui para frente, para poder atender a região mais próxima do palco. Nós vamos poder ver aqui, basicamente, a área de cobertura dessas duas caixas. Nós temos aqui a área de cobertura básica da primeira caixa e a área de cobertura básica da segunda caixa. Sendo que esta linha vermelha, ela apresenta pra gente uma pressão sonora maior. Cada mudança de cor é uma mudança de 3 dB na pressão sonora. Portanto, nesta linha vermelha nós temos uma determinada pressão e, passando do amarelo para o verde, nós temos uma queda aqui de 6 dB. Em outras palavras, nós temos aqui dentro desse ambiente uma linearidade com uma variação máxima de 6 dB entre o primeiro e o último ouvinte. Muito interessante. Porém,
Para chegar nesse resultado, o que eu tive que fazer? Como a caixa de cima está cobrindo uma área maior que a caixa de baixo, foi necessário reduzir a pressão sonora dessa caixa. Porque se eu deixasse as duas com o mesmo nível, ia ficar muito alto na frente do palco. E é uma coisa comum de acontecer em vários ambientes que utilizam esse tipo de sonorização. Nós temos muita pressão perto, uma pressão média mais para baixa, distante. Então aqui nós observamos, dentro do próprio gráfico, que nós temos um incremento da energia no campo próximo, que este nível de pressão sonora é maior que a pressão sonora que eu tenho a partir da cobertura da segunda caixa. Aqui na frente eu tenho muita energia e lá no fundo eu tenho pouca energia. Isto é facilmente percebido pelo tanto de energia vermelha que eu tenho aqui, e aqui eu já estou entrando na região laranja da caixa. Como eu disse, a solução para resolver o problema é simplesmente atenuarmos o nível da caixa de baixo. Então a caixa de baixo, que é do mesmo modelo da caixa de cima, ela está com o nível atenuado em 6 dB. Observem agora que nós passamos a ter uma linearidade maior em todo o ambiente. E observe aqui, até esse ponto eu estou dentro da região vermelha de cobertura. E aqui eu cheguei na região amarela. O que eu estou observando? Que se a cada cor eu tenho uma mudança de 3 dB e a cada duas cores 6 dB, com este arranjo eu tenho uma linearidade com variação de 3 dB no ambiente, que é uma sonorização excelente, porque dentro de um ambiente, isso eu estou falando de padrão internacional, a aceitação de variação máxima é de 6 dB. Aqui eu estou conseguindo a metade disso, apenas 3 dB de variação no ambiente. É uma dica prática para que, ao fazer uma otimização no ambiente, você possa maximizar a sonorização. Mas tem o lado negativo dessa história, porque menos 6 dB é metade da tensão e também 1/4 da potência elétrica. Em outras palavras, se você tem uma caixa acústica com 100 watts sendo dissipados e você atenua na mesa 6 dB, esta caixa passará a dissipar apenas 25 watts. 1/4 da potência. Então, se ela estava com 1000 watts, vai passar para 250 watts. O que nós observamos aqui é que, de uma certa maneira, nós, para deixarmos o som mais bonito, mais perfeito, mais bem distribuído, estamos desperdiçando um pouco de dinheiro. E é engraçado eu falar isso. Falar, olha, você está usando aqui as caixas da ATAC e está gastando um pouquinho a mais de dinheiro de forma desnecessária. Sim, mas se eu deixar as duas em 0 dB, fica muito alto na frente e muito baixo atrás. Fica muito alto e fica uma porcaria a sonorização, porque você vai ter uma diferença aí de 6, 7, 8, 10 dB. Do primeiro para o último ouvinte, o que é um absurdo. Então, o que é que nós podemos fazer para melhorar isso? Porque observe, se eu tenho uma caixa, sei lá, que ela custe R$8.000, duas caixas acústicas eu estou pagando 16 mil e no primeiro exemplo eu estou usando 16 mil, mas estou tendo uma sonorização muito desequilibrada no ambiente. Quando eu atenuo a caixa de baixo, estou usando 1/4 de potência, metade da energia, e continuo gastando 16 mil. O que eu poderia fazer para minimizar o efeito? No lugar de atenuar 6 dB na caixa de baixo, quando eu fizer meu projeto, posso escolher caixas de uma mesma família e misturar essas caixas. Porque a F108D é uma caixa acústica da mesma linha Verticon que possui 4 dB a menos do que a F112. Também tem uma economia de R$3.000, de quase 50%. Uma relação muito interessante, porque no lugar de eu pagar 8 mil e usar 5 mil, eu compro uma caixa de 5 mil. E agora, o que acontece com a minha sonorização? Continuo com um nível equilibrado do primeiro ao último ouvinte, com uma variação de 3 dB. Mas e a caixa de baixo? Ela agora está em 0 dB, eu estou usando ela toda. Eu paguei 5 mil e estou usando 5 mil. Eu não paguei 8 mil para usar 5. Então, um bom projeto de sonorização vai considerar isso também e vai levar para o cliente final uma sonorização muito boa, mais barata e de alta qualidade. Eu não preciso trabalhar com uma caixa mais ou menos para ter um som bom. Eu tenho duas caixas de qualidade e uma economia, no exemplo aqui, aproximadamente R$3.000 de economia. Ou seja, eu mexi no bolso, mas não mexi no som. Mantive a qualidade sonora. Eu poderia pegar esses R$13.000 aqui e comprar duas caixas de 6.500. Mas será que eu vou resolver o problema da mesma maneira que eu resolvi aqui, com uma caixa de 8 mil e outra de 5 mil? Peguei o melhor dos dois mundos, uma caixa acústica com mais pressão, com mais capacidade, que vai atender uma área maior, e uma caixa com altíssima qualidade, mas com menor pressão, mas que vai cobrir uma área menor. Ou seja, estou usando 100% dos dois mundos, das duas caixas, gastando um dinheiro menor, menos R$3.000.
Mas, às vezes, comprar uma caixa que é mais barata, porque se somar o dinheiro das duas vai dar menos do que a outra, mas talvez você não consiga chegar no mesmo resultado usando produtos de qualidade, cada um dentro da sua necessidade. É muito comum nós observarmos isso. Você tem uma caixa em tal lugar, você está atenuando, vai no processador, está lá menos 12 dBs, menos 9 dBs, menos tantos dBs nessa, menos tantos naquela. Então, às vezes, você trabalhar mesclando produtos que têm uma mesma linha de sonoridade, mas que tenham energias diferentes, que tenham coberturas diferentes, é muito interessante. Porque, neste caso, a caixa F112D tem uma cobertura de 70 por 50 graus. Já a F108 é 90 por 50 graus. O que isso quer dizer? Que a caixa acústica que vai ficar embaixo, inclinada, jogando um som para uma área mais próxima, tem um ângulo mais aberto, ela vai cobrir mais cadeiras aqui na frente. Porque se eu pegar uma caixa acústica, se você fizer isso aí na sua casa, assim, ó, fizer um V com a sua mão, você vai cobrir de uma parede na outra. Mas se você virar sua mão para a mesa, é um palmo. Mas se você virar sua mão para a parede, é uma parede inteira, 3 metros. Aqui você vai cobrir um palmo. Se quando eu for cobrir aqui embaixo, a minha caixa tiver um ângulo maior, vou ter uma área coberta, muitas das vezes parecida com a que a outra caixa em cima vai cobrir. 70 graus na caixa de cima e 90 graus na caixa de baixo, pode ser que me entregue dentro de uma igreja uma mesma cobertura, tanto no campo próximo quanto no campo distante. Porque a caixa que está no campo próximo, está muito próximo e apontando, vai diminuir a cobertura, mas como ela é mais larga, ela vai cobrir melhor o ambiente. Já a caixa que está cobrindo o fundo tem uma cobertura menor, mas em compensação a distância que ela vai cobrir é maior. Observe como esse simples exemplo começa a trabalhar uma série de vantagens no projeto. Trabalha cobertura, trabalha pressão, trabalha dinheiro, tudo só pensando um pouquinho. E isso é muito, muito, muito útil para o cliente final. Quando o cliente conhece o seu objetivo, a forma que você trabalha, como é que você quer fazer isso acontecer, ele fala, não, eu prefiro investir esses 13 mil aqui do que os 12 mil ali, porque eu vou ter duas caixas iguais, cobrindo áreas diferentes, que não vai dar a pressão que eu quero, aqui vai ficar alto, lá vai ficar baixo. Esta solução é uma solução extremamente inteligente que utiliza o melhor das duas caixas. A cobertura e menor pressão para cobrir uma área próxima. A cobertura e pressão para cobrir uma área mais distante. Alguém tem alguma dúvida sobre isso que eu falei? Alguma coisa que não ficou clara? Enquanto eu dou uma bicada na água aqui. Daniel? Oi, gatinho. Fala aí, Orlando. Boa noite, tudo bem? Seguinte, referente à arquitetura ainda. Nós estamos construindo um templo novo, tá? E nós não acreditamos que não vamos precisar fazer isolamento acústico, porque nós estamos numa área que já está toda construída e dos lados é a nossa propriedade mesmo, dos lados e no fundo. E nós estamos numa parte mais alta da cidade, então o incômodo a pessoas de fora vai ser um pouco menor, tá? Ok. Quer dizer, vai ser bem tranquilo. Então estamos pensando realmente na questão de acústica para o tratamento. Mas aí me veio uma questão com um arquiteto agora esses dias. Eu perguntei ele, eu peguei as medidas da planta e disse qual é a altura do nosso forro. Ele disse, vocês do som é que sabe. Essa informação tem que ser assim ou ele que tem que passar essa informação? Quem é que trata dessa parte? O corretista do som? Nenhum dos dois? Tinha que ser o cara da acústica. O cara da acústica. Porque um cara da acústica, ele pode pensar só em acústica. Mas um cara da acústica que trabalha com áudio, ele pensa na acústica para o áudio. Por exemplo, vamos supor, hipoteticamente, antes de eu entrar nesse assunto técnico, só te comentar uma coisa, tá? Isso aqui é uma montanha e aqui é a cidade. A igreja está no alto. Ela não tem nenhuma barreira. Ela pode incomodar os vizinhos, que estão lá embaixo. Mas, Daniel, o meu primeiro vizinho está a 100 metros. Ok. O que acontece com 100 metros? Bom, se eu tenho 100 metros dividido por 1, logaritmo, vezes 20, significa que eu tenho uma atenuação de 40 dB do som da igreja para 100 metros. Se a legislação lá da região, dependendo do zoneamento, diz que o seu vizinho, à noite, ele tem que ter sossego, paz, ele tem que dormir lá, você não pode incomodar com mais do que 45 dB SPL. Você sabe que vai atenuar 40 com a distância. Significa que se você gerar 85 na igreja, você estará no limite do seu vizinho pela legislação. Mas, se o pastor gritar a 95 dBs, lá na casa do seu vizinho, chegarão 55 e ele interdita a igreja. Estou falando de 100 metros. Neste momento eu estou trabalhando num projeto no Espírito Santo para que o primeiro vizinho está a 450 metros.
Precisamos pensar um pouquinho nisso, porque hoje você tem uma situação, amanhã você pode ter outra. E isolamento não é a parte mais cara do empreendimento. A parte mais cara é o condicionamento. Eu não estou dizendo que tem que ter isolamento. Eu estou dizendo que é importante uma avaliação da necessidade do isolamento para evitar que vocês tenham problemas futuros e tem que ficar fazendo gambiarra para poder fechar o ambiente e estragar a parte estética, etc. Voltando à pergunta da acústica. Vamos supor que nós temos o piso e alguém disse que aqui tem que ser o forro a 4 metros de altura. Bem, a 4 metros de altura eu vou ter uma pessoa sentada aqui que o ouvido dela está a 1,20 m. Então, na hora que eu colocar uma caixa acústica aqui e essa caixa acústica for cobrir 20 metros da igreja, mas se ela estiver 4 menos 1,20 m, eu estou falando aqui de 2,80 m, ok? 2 metros, e essa caixa for cobrir, por exemplo, 4 metros que seja, do primeiro ouvinte, qual que é a relação que nós temos aqui? Bom, 20 dividido por 4, logaritmo vezes 20, o que eu estou falando? 5, logaritmo de 5,69897, eu estou falando de uma diferença de 14 dBs, que esse cara vai escutar o som mais alto do que o último. O que é uma estupidez de volume. Você fala, mas Dani, então é fácil. Então, para eu não ter esse problemão todo, basta eu montar mais caixas viradas para o fundo e menos caixas viradas para cá. Só que com 4 metros, na hora que você colocar aqui 1,5 m de caixas, você tem lá 1,5 m, mais 1,20 m de ouvido do cara, já deram 2,70 m. Para você chegar lá nos 4 metros, eu vou de 1,30 m. Ou seja, você vai ter um vão livre de visibilidade aqui de 1,30 m para o pastor. Então, peraí, eu preciso de um bom pé direito para que a minha sonorização tenha maior linearidade. Porque eu te falei de uma relação de 20 metros para 4 metros. E se eu colocasse a caixa, por exemplo, a 8 metros de altura e a 20 metros lá no fundo, do mesmo jeito. Se eu for pegar aqui Pitágoras, né, fazer um novo triângulo aqui, sei lá, só para poder fazer conta redonda, ficou em 24 metros. A minha relação agora é 24 dividido por 8, logaritmo vezes 20. 24 por 8, eu estou falando agora de 3. Logaritmo de 3,47871. Vezes 20, a minha variação de 14 dBs caiu para 9,54 dBs. Eu já começo a ficar muito mais próximo de uma coisa bem distribuída e com menos caixas acústicas. Porque os 20 metros, 24 metros não mudam, vão continuar o tamanho da igreja. Então, eu trabalhar o pé direito vai me dar uma série de vantagens. Eu vou poder melhorar a sonorização e trazer mais equilíbrio do primeiro ao último ouvinte em termos de distribuição de pressão sonora. Vou aumentando o ambiente, eu vou diminuir os efeitos dos modos da sala, que são os cancelamentos de baixa frequência. Ganho o pé direito para visibilidade do altar. Posso trabalhar com projetor, com tela, com painel de LEDs, que eu vou ter uma área enorme de visibilidade. Posso trabalhar com carinho a altura do altar. Isso tudo vai mexer não só na acústica, vai mexer no visual, vai mexer na parte estética, vai mexer na qualidade do som, vai mexer na parte cenográfica do altar. O arquiteto fala, o cara tem que falar qual que é a altura da caixa, mas não é só isso que está em jogo, não. Foi sensacional esse arquiteto dizer que a altura vai ser definida pelo técnico de som. Já é um excelente passo e parabéns para esse arquiteto. Qual que deveria ser a atitude? Olha, nós precisamos contratar um consultor de acústica, um projetista de acústica, para dizer para a gente o que é melhor, já que nós vamos construir do zero. Quem sabe uma mudança simples, vou te dar um exemplo bobão aqui. Imagine uma igreja retangular. Significa que quando nós gerarmos um som nessa igreja, o som vai bater nessa parede, que vai bater nessa, que vai bater nessa, que vai bater nessa, que vai voltar nessa e tal. Aí vai ter um outro som que vai bater nessa, que vai bater nessa, que vai bater nessa. Vai ter um outro som que vai vir pra cá, vai vir pra cá, vai vir pra cá, vai vir pra cá. Pronto. O que acontece se eu fizesse, por exemplo, um trapézio? Todo o som seria refletido na parede do fundo. E se eu absorvo essa parede do fundo, eu já economizei uns dinheirinhos aqui. E aí o projeto do Dente sai de graça, que já está pago. Só o que eu economizei de material aqui. Então, às vezes, uma simples mudança na inclinação de uma parede te traz uma economia de 40 mil reais. Mas o que acontece às vezes? Aí eu tenho as minhas brigas lá com todo carinho com os meus arquitetos. O cara fala, Dênio, eu vi um negócio na França maravilhoso, que era uma bola, um palco no meio, e como lá nós não vamos fazer 360, eu vou cortar e botar uma parede aqui e a igreja só aqui na frente. Isso aqui é uma parábola, né? Que você vai ter o seguinte, qualquer som que você gerar aqui vai ter uma tendência de refletir no palco. Isso é igual farol de carro. Farol de carro é assim, né? Você tem uma parábola, tem um espelho,
uma lâmpada, joga a luz aqui e a luz toda é refletida num único ponto, para iluminar aquele chão ali logo na frente do carro. Significa que com essa arquitetura, você vai matar o som do altar. Ah, mas eu queria aumentar a visibilidade. Tem 1 milhão de maneiras de fazer isso. O que eu estou chamando a atenção é que tem muitas variáveis envolvidas, não é uma variável. E que é muito importante nós considerarmos isso. Então, parabéns a vocês que estão buscando resolver essa solução agora, porque nós sabemos que remendar, reformar é mais caro que construir. E muitas das vezes a reforma ela é inviável, porque vai ter que quebrar tudo e fazer de novo, as pessoas desistem e convivem pro resto da vida com o problema. Entendi sim. Ficou claro, Gatinho? Obrigado, ficou claro e assim, a gente está construindo, só que o pessoal já começou com as paredes. Nós já começaram a colocar as paredes porque queriam colocar os pisos, já tem gente com pressa, sabe? E aí eu fico complicando. Pois é, mas a pressa, tinha que ter contratado o projeto o ano passado para correr agora na obra com o projeto na mão. Contrata o projeto, espera 30, 35, 40 dias para um projeto. Com o projeto na mão, põe um louco lá comprando cimento, tijolo, caminhão, brita, painel acústico e bota o pau quebrando, mas com a planta na mão. Quando o cara vai construir um prédio, a primeira coisa que ele tem que ter é a planta e o alvará de construção. Senão a prefeitura não libera, não. Essas partes o pessoal fez, mas é como é praxe. Fizeram a arquitetura, mas não fizeram a acústica. Mas como lá é uma igreja, a igreja não precisa de som bom, pode fazer desse jeito, né? Não, então, esse é um caminho que a gente não quer. Quer dizer, eu estou estudando para que não aconteça. Tá? Eu faço parte da liderança também dessa igreja, então estou batendo firme tanto no estudo para contestar os problemas que possam ocorrer, como também para ajudar a não fazer errado, porque existe uma máxima aí que as pessoas dizem que som de igreja só se acerta depois do quarto investimento. Eu não quero passar por isso. Vou te dizer o que é a minha experiência. Eu, Dênio Costa, da DGC Áudio, eu tenho várias pessoas aqui que são parceiros nossos, Railan, tem um monte aqui. Eu normalmente fecho um projeto na terceira vez que me procura. Procura a primeira, aí eu sou caro. Procura a segunda, é um absurdo. Procura a terceira, pelo amor de Deus, resolve lá pra gente. Exato, é isso mesmo. Aí, normalmente é na terceira. Toda vez que eu tenho uma primeira reunião, eu já até uso isso como piadinha. Que eu chego na reunião e eu, Dênio, muito obrigado por você fazer essa live aqui com a gente, essa reunião. Eu falo, não, nós vamos perder tempo, mas eu tô numa boa aqui. Perder tempo por quê? Vocês não vão me contratar. Vocês vão me contratar na terceira. Vocês vão errar 2 vezes primeiro e na terceira me chamam. E outra coisa, depois que faz uma vez com um projeto, nunca mais faz sem projeto. Enfim, se alguns aqui talvez conheçam, Pastor André, de João Pessoa, na Paraíba, me ligou aqui sábado. Dênio, preciso de um projeto assim, assado, tal, tá bom? Pra quando que é, pastor? Pra dezembro do ano que vem. Eu falei, tá doido, já vai construir? Ele falou, não, eu quero que você já veja pra mim, resolva mandar pra você que vai fazer, porque eu não entro na obra sem projeto. Mas é um cara que fez 6 igrejas, apanhou, da 7ª em diante, nunca mais fez sem projeto. Bem, ok. Eu tô muito incisivo, eu vou direto no fígado, me perdoe. Se às vezes parece que eu tô dando porrada, não, mas eu tô alertando, chamando atenção. Não. Eu quero que fique bom lá pra vocês. É isso que a gente tá buscando realmente, fazer as coisas com a melhor forma. Não vou dizer possível, a melhor forma mesmo. Não, melhor forma. Um trabalho. É o melhor benefício-custo que a gente acabou de falar. Muito legal, bem. Mais legal. alguma dúvida? Mais alguma pergunta sobre o que foi falado? Yes or no? 3, 2, 1. Ok.